Quando eu era criança, meu pai brincava, mas falava que eu tinha voz de taquara rachada. Naquela época, criança, você não sabe o que significa, mas eu tinha uma leve impressão que não era algo muito bom. Taquara, para quem não sabe, é uma planta e é um caule, e esse caule é bem fininho, então se bate um vento, ele racha e faz um som bem estridente, fino, estridente e alto. No meu caso, era só o fino, porque numa família com mulheres que falam muito e muito, com vozes muito mais graves, e eu tinha uma voz muito aguda, eu não tinha muita chance de falar. Então, dentro de casa, eu já era uma pessoa, além de ter uma voz muito fina, eu era uma pessoa que era muito tímida, sempre fui mais introspectiva. Eu falei, não, iniciando a vida escolar, tudo vai melhorar. Mas não melhora. Você vai sentar lá no fundão, você é a pessoa que não levanta a mão para nada, né? E trabalhos que são em grupos, você sempre coloca uma pessoa para falar pelo grupo que não vai ser você. E você fala, não, agora faculdade. Faculdade é totalmente diferente. Eu ainda escolhi, por ironia do destino, comunicação social. Então, ainda habilitação em relações públicas. E, enfim, entrando para a faculdade não foi tão diferente quanto era, né, no primário, no ginásio. Eu, inclusive, mesmo às vezes você sabendo, sendo uma boa aluna, quando fazia algum tipo de pergunta, mesmo que eu soubesse, eu não levantava a mão. Meu medo, pânico é de alguém falar, fala mais alto. E eu mostrar minha voz fininha, né, tímida. E eu falei, não, ambiente profissional, tudo vai mudar. Tudo muda, né? Todo mundo diz que muda quando você começa a ingressar na vida profissional. E o mercado que eu queria era o mercado de eventos. E já comecei desde cedo, mesmo durante a faculdade, eu já comecei a ingressar no mercado profissional, né, estagiando, depois trabalhando, mas eu, nitidamente, eu já diferenciava na minha cabeça as pessoas bem-sucedidas das pessoas fracassadas. Na minha cabeça, o bem-sucedido era aquela pessoa que tinha aquela voz de tom grave, aquela pessoa expansiva, que falava, comunicativa, ao contrário de que eu achava que não era, exatamente quase o meu biotipo, né? Pessoa que falava uma vozinha mais fina, mais tímida, aparentemente mais frágil. E uma pessoa muito próxima a mim nessa época, sabendo que, tudo bem, eu já era executivo de uma empresa, mas que eu queria ter minha própria empresa, ele falou, Ana, esquece, isso não é para você. Cara, você vai ser sempre a melhor executiva que uma empresa pode querer ter, mas você não nasceu para ser empresária. Olha você, tua voz sempre calminha, esse teu jeito frágil, essa tua voz calma, fininha. O mercado vai passar como uma locomotiva em cima de você. E essas coisas ficam. Fica com a cara rachada, fica isso na tua cabeça, e por muitos momentos você se acha que você não pertence. Aquilo não te pertence, aquilo não é para você. Né? E você atribui tudo que você conseguiu até aquele momento a um único fator, a sorte. Sim, estava no lugar certo, na hora certa, consegui aquele evento, consegui aquele contrato, por causa disso. Você não acha que aquilo te pertence. São aquelas, sabe, aquelas crenças, né, que ficam na tua cabeça, aqueles sabotadores que te falam aquilo não é para você. Mas, ao mesmo tempo, né, desafiando os pessimistas que diziam que você não conseguiria, e até você mesma, você vai galgando mais espaço e mais espaço. Então, eu fui procurar uma fonoaudióloga. Eu falei, cara, preciso melhorar alguma coisa também. E a fonoaudióloga, quando eu cheguei lá, no primeiro dia de sessão, ela me falou assim, quando você entrou naquela porta, nossa, você era uma estirpe de uma pessoa nitidamente bem-sucedida, uma mulher que sabia o que estava fazendo, uma líder nata. Quando você abriu a voz, você mostrou uma fragilidade que não era compatível com o teu físico. Então, ela começou, tecnicamente, profissionalmente, me mostrar técnicas, né, de colocar, impostar, tirar a voz daqui, passar para cá, e um monte de outras coisas que você pode fazer para poder melhorar nesse sentido. E ali foi o primeiro clique que eu dei na minha cabeça, que, na verdade, ali ela não tentou em nenhum momento mudar o meu jeito. Porque eu já era, ali, eu já era até dona da minha própria empresa quando eu fui procurar a fono. E o que eu pensei? Ali, ela não me falou em nenhum momento, mude quem você é, apenas me deu retoques para aprimorar a minha fala.
E eu comecei, dali por diante, eu comecei a avançar, comecei a ir para o mercado nacional. Todos os eventos que eu comecei a fazer já eram líderes nos segmentos que eu fazia. E, contrariando os pessimistas, contrariando os profetas, né, que falavam que eu não conseguiria chegar até lá, eu acabei sendo sócia, porque, naquela época, uma empresa internacional estava procurando por parceiro aqui para poder pegar toda a América do Sul e fazer o evento, e eu acabei me tornando sócia no Arnold Schwarzenegger. E, por ironia do destino, nesse momento eu passei a ser a porta-voz da empresa, sendo que eu já tinha tanta dificuldade na minha voz, né, com meu idioma nativo, eu tive que falar em outro idioma que eu não dominava. Então, eu passei a presenciar, junto com ele, cenas como coletivas de imprensa, que muitas vezes ele segurava na minha mão e falava: Ana, olha para frente, sorria, está tudo bem, tudo vai dar certo. Muitas vezes, em abertura de eventos, quantas vezes o Arnold me passou o microfone sem estar programado de eu falar, eu ter que falar de improviso. O que eu quero dizer com isso é que uma das coisas que eu aprendi de mais valor com o Exterminador do Futuro foi que a gente tem que exterminar os pessimistas da nossa vida. Porque, muitas vezes, o pessimista ele não fala aquilo para você. O problema está nele, não está em você. Então, o que eu queria, às vezes, aqui é falar o que eu gostaria de ter escutado lá na minha infância, lá na minha vida acadêmica. Alguém tivesse dito para mim: você pode, independe do seu timbre de voz, se ele é agudo, se ele é grave, se ele é alto, se ele é baixo. Se você é tímido, se você é expansivo, você pode tudo, tudo. A palavra, ela é algo que tem uma força incrível. Você pode matar e você pode fazer uma pessoa viver. Então, use essa palavra sempre para ser uma ponte. Alguém que você ser lembrado por alguém que ajudou lá atrás com uma palavra decisiva no momento que ela se sentia fraca. Então, o que eu queria dizer que vocês podem, qualquer um de nós, a gente pode calar todos os pessimistas com a nossa voz. Então, silencie todos os pessimistas com as suas conquistas. E, mais do que isso, silencie todos os pessimistas com o bravo e com a altura dos aplausos diante das suas vitórias. Obrigada.